Neste vídeo eu estarei demonstrando e mostrando as especificações do capacímetro Icari modelo HCP200. Esse equipamento, né, esse capacímetro é um equipamento de grande porte grande, né? Pode ver pelo tamanho dele. Ele tem uma case emborrachada lateral, amarela, bem maleável, bem flexível, né? Que dá uma robustez para ele. Tem suporte, né, na parte traseira, né, para mantê-lo inclinado, né? E ele também ele possui alimentação por bateria de 9 volts, né? Para fazer a colocação da bateria, a gente remove a case, né? A case de plástica, desparafusa aqui, tem um compartimento que a gente coloca a bateria, né? No caso deste, ele já está com a bateria colocada, né? Ele tem um display grande, né? Um display bem visível, né? Aqui ele possui escalas de capacitância para valores baixos, né? Também a escala até 200 picofarads, escala até 2 nano, 20 nano, 200 nano, 2 microfarads, 20 microfarads, 200 microfarads, 2000 microfarads, 20 milifarads, que seriam 20.000 microfarads. É um capacímetro bem completo, né? Ele tem um ajuste de zero aqui para zerar, né? Para capacitância de baixos valores, né? É a forma mais eficaz, né, de medir capacitores de baixos valores, se possível, né? É não utilizando as pontas de prova. Se os capacitores tiverem terminais compridos assim, né? Inserir direto no conector aqui, nos bornes de inserção, né? Dessa forma nós conseguimos uma medida mais precisa, né? A título de curiosidade, né, eu vou estar colocando essas pontas de prova, né? Para a gente verificar como que somente a ponta de prova já altera, né, o valor da capacitância. Ó. Já tivemos um valor de 2,6 picofarads. Se eu aproximar as pontas, né, ó, movimentar conforme a posição que eu deixar, altera esse valor, aumenta esse valor, né? Então a forma mais eficaz, mais confiável seria, se possível, né, se os capacitores tiverem terminais grandes, não utilizar as pontas, né? Utilizar direto os bornes de inserção, né? Eu vou fazer um teste nesses capacitores aqui, que são capacitores de baixo valores, né? Esse capacitor aqui é um capacitor de valor bem baixo. Ele é um capacitor de 4,7 picofarads. Então eu vou colocar aqui, né? O equipamento já está zerado, né? Vamos inserir no borne. Aqui. Insere, né? Tivemos um valor de 5 picofarads. Tá bem dentro, né, da média de valor dele, né? De 4,7 picofarads. Aqui temos um outro capacitor, né? De 10 picofarads. 10 picofarads. Vou fazer a medição da mesma forma, né? Vamos inserir aqui. Olha lá. Temos uma leitura de 10,6 picofarads. Dá para ser feito o teste com as pontas de prova, né? Só que a gente vai ter que zerar essa capacitância, né? Uma capacitância parasita, né? Que é gerado nas pontas, né? Essa capacitância ela é apresente em qualquer capacímetro, principalmente em baixas capacitâncias, né? Na ponte LCR também, né? Que vou demonstrar aqui também ocorre também o mesmo problema, né? Que é uma característica normal, né? Porque na realidade o capacitor, né? São dois dielétricos, né? Isolados por um isolante, né? Aqui na realidade nós acabamos tendo um capacitor, né? De certo modo, que são ponteiras, né? Isoladas, né? O dielétrico de ar, né? Então aqui, ó, conforme a gente mais junta os fios aqui, ó, a capacitância vai aumentando. Afasta, diminui. Perfeito. Então aqui a gente vai fazer um ajuste zero, né? A gente vai deixar mais ou menos as ponteiras na posição que a gente vai trabalhar, né? Vai segurar aqui, né? E vamos fazer um ajuste zero aqui para
A gente conseguir uma medição mais precisa, né? Possível. Ok. Ó, lá, tá vendo? Só tirar a mão já dá alteração, ó. Aqui eu vou colocar aqui, né? Pra gente medir esse capacitor de 4,7 picofarads. Vamos colocar aqui. Olha lá. A gente tem uma dificuldade, ó. Eu colocando a mão consigo medir um resultado próximo. Se eu afastar, não, né? Então aqui, ó, a gente faz novamente o zero, né? Olha lá. Ok. Agora a gente faz a medição. Ó, valor bem próximo, né, do valor que a gente mediu quando a gente inseriu direto, né, nos bornes, 5,2 picofarads. O 10 picofarads, vamos fazer a mesma forma. 10,8, ótimo. Então, cuidado para medir capacitâncias baixas, muito baixas, é essa, zerar da melhor forma possível, né, o instrumento antes de fazer a medição. Uma diferença, uma dúvida, né, que recorre muito, né, algumas pessoas perguntam, né, por que, qual a necessidade de se ter um capacímetro, né, se eu tenho um capacímetro na maioria dos multímetros digitais atuais, né. A diferença é que o capacímetro ele é um equipamento dedicado, né, para medir capacitores. Ele é um equipamento que fornece mais precisão nas medições, né, do que um capacímetro incorporado no multímetro. E ele também consegue medir capacitores de baixos valores, né, a partir de 1 picofarad, né, coisa que não é comum, que normalmente não ocorre, né, na maioria dos multímetros que possuem capacímetro, que conseguem só medir, né, capacitâncias, né, assim, normalmente acima de 1 nanofarad. Então, dessa forma, o capacímetro ele acaba sendo um equipamento, né, indispensável, principalmente para quem trabalha com capacitâncias baixas, né, e quem precisa de uma precisão maior no resultado das medidas, né. Então, nesse caso, é recomendado um capacímetro, né, com um instrumento dedicado, ou uma ponte LCR, né, que nem uma ponte LCR que nem esta aqui, por exemplo. Isso aqui é uma ponte, né, da Ester, é o modelo ET432, é um excelente equipamento de altíssima precisão, né, é um equipamento dedicado, né, que mede capacitores, indutores e resistores, né? Ele mede, né, e indica também parâmetros, né, vários parâmetros de medida como ESR, indutância, impedância, fator de qualidade e vários outros parâmetros importantes, né? Bom, aqui no caso, né, eu vou fazer também uma medição com a ponte LCR, né, para a gente demonstrar a precisão, né, para a medição de capacitores de baixos valores, né? Bom, aqui eu vou fazer da mesma forma, né? Vou colocar aqui na escala de capacitor, né? Ok. Vou colocar uma frequência mais alta aqui. 10 kHz. E aqui vou fazer o ajuste de zero, né? Vou zerar aqui, né? Perfeito. E vou inserir o capacitor direto nos terminais aqui. Olha lá, o capacitor de 4,7 PF, mediu 4,84 PF, né? Perfeito. O capacitor de 10 picofarads, ó, medindo exatamente 10,31 picofarads. O fator da ponta de prova ocorre da mesma forma, né? Eu vou inserir a ponta aqui, né? Ó, a medida de capacitores. Aqui eu vou inserir. Ok. Ó lá, já deu uma capacitância aqui, ó. Tá vendo, ó? Já deu uma capacitância de 3, quase 3 PF aproximadamente, né? Fazer o ajuste de nulo, né? O ajuste de zero aqui no caso, relativo.
colocar o máximo, né? Gerar o máximo possível, tá? 0.15 PF, ok. Agora vamos medir aqui esse capacitor aqui de 4,7. Olha, mediu, perfeito, 4,73 picofarads, ok. Vamos medir o de 10 picofarads. Dez picofarads, perfeito, excelente precisão, resultado muito próximo, né, do resultado apresentado pelo capacímetro da Ikari. Aqui, né, só para a gente estar aferindo a precisão desse capacímetro, né, a gente vai usar alguns capacitores aqui, né, nesse módulo de precisão, né, módulo de alta precisão. Para isso eu vou estar fazendo, descarregando os capacitores, né, para evitar qualquer residual, né. Vou descarregar todos eles com a pinça, né, aqui, para evitar qualquer residual, né, de alguma medição anterior aqui, que possa estar dando alguma alteração na medição, né. Ok, todos os capacitores estão devidamente descarregados. Agora vamos efetuar as medições, né? Começar pelo de 101 PF. Aqui. Como eu vou fazer a medição segurando as ponteiras, né? Eu estou tendo uma capacitância de aproximadamente 4 picofarads. Eu vou tentar zerar esse valor aqui, para obter uma precisão melhor. Ok. Vamos lá. 104,7 picofarads. Perfeito, ótima precisão. Capacitor de 1,05 nano, né? A gente vai mudar para a escala de 2 nano. Vamos ver a precisão dele, desse capacitor. 1,044. Ótima precisão, excelente precisão. Capacitor de 20 nano, né? O capacitor na referência temos o valor de 9,85. Vamos verificar. Nove, 9,79. Excelente. Capacitor de 101 nanofarads, a escala 200 nano, né? Vou verificar a precisão. 100,5 nanofarads. Excelente precisão. Capacitor de 958 nanofarads, né? Vamos verificar o valor que ele vai medir aqui na escala de 2 microfarads. Aqui. 980 nano. Perfeito. Perfeitamente dentro da tolerância. Aqui temos um capacitor eletrolítico, né, de 10 micro. Que vamos colocar na polaridade correta, né, que o negativo está pelo lado direito, né. Vamos ver a medida desse capacitor aqui. Aqui é mudar a escala para 20 micro, né. 10,12 microfarads. Como podemos ver, né, esse capacímetro é muito preciso, né. Temos aqui outro capacitor, um capacitor de alta precisão, isso aqui, nessa outra referência. É um capacitor de 120,52 nanofarads. Aqui, ó. Visualizamos aqui, ó. Vamos colocar na escala 200 nano, né? Vamos verificar o valor desse capacitor aqui. Vou colocar aqui. 120,6 nano. É um capacitor de 120,57. Excelente precisão. O equipamento é muito preciso, realmente. É um excelente equipamento, né? Esse capacímetro digital da Ikari, né? O HCP200. É um equipamento que eu recomendo, né? Pela precisão que ele tem. Pela exatidão que ele possui nas medidas, né? Eu
não fiz testes aqui em capacitores de valores mais altos, né? Mas ele também mede com ótima precisão também capacitores de valores altos também, né? Vamos medir um capacitor aqui de um valor mais alto, um capacitor de 3.300 microfarads, né? Vamos sempre cuidado de descarregar antes, né? De medir, né? Aqui. Vamos colocar na escala de 20 mil microfarads, 20 milifarads. Vamos ver o valor que ele vai medir esse capacitor aqui. Um capacitor eletrolítico convencional, né? Ele não é um capacitor de precisão, né? Aqui, ó. Deu uma medição de 2,92 milifarads, aproximadamente 2.920 microfarads, né? Vamos ver na ponte LCR, né? O valor desse capacitor. Aqui. Vou colocar na escala dedicada para capacitores eletrolíticos. Aqui vamos colocar numa frequência mais baixa, 120 Hz. Aqui. Olha lá. Um valor bem próximo, né, do valor indicado pelo capacímetro da Icari. 2.700 microfarads. Perfeito. Medição bem precisa. Bom, agora eu vou estar falando sobre alguns parâmetros, né, dos capacitores, né, e métodos para fazer uma medição precisa de capacitores, né, para a gente fazer a medição para ver se o capacitor se encontra em perfeito estado, né, se o capacitor ele está em perfeitas condições de uso. O primeiro parâmetro, né, eu até fiz uma anotação. O primeiro parâmetro importante no capacitor é a capacitância dele, que é o valor dele, né, da capacitância dele, que deve estar entre 10 a 20% do valor especificado no capacitor. O segundo parâmetro muito importante, que deve ser observado também, é o ESR, que é uma resistência, né, série, que o capacitor apresenta. Esse é como se fosse um resistor colocado, né, num dos terminais do capacitor internamente. É uma resistência, né, que se soma à capacitância. Então, essa resistência, né, deve ser levada mais em consideração, principalmente nos capacitores eletrolíticos, né, devido à sua construção, né, devido à utilização de elementos químicos, né, que apresentam com o tempo, com o passar dos anos, né, uma degradação, né, uma alteração, ou por fatores motivados por altas temperaturas ou excesso de tensão de funcionamento e vários fatores externos, né, podem alterar essa ESR, né. A ESR ela deve ter o valor mais baixo possível, né. Existe uma tabela, né, que pode ser consultada, né, de acordo com o capacitor, de acordo com a capacitância dele, né, do valor da ESR aceitável, né. Essa ESR, ela pode ser medida, né, de várias formas, né. A gente pode utilizar um medidor universal, né, teste de componentes que nem esse aqui, né. Olha lá, ele faz o teste de componentes, né, ele mede o valor da capacitância, o valor da ESR. Temos esse outro aqui também que pode ser utilizado, né, um modelo mais novo, né. Excelente testador. Aqui, ó. Aqui a gente insere o capacitor, né? Ele faz a leitura da capacitância, mede a ESR dele também. Ou podemos utilizar o capa-cheque, né? Bem conhecido também, né? Capa-cheque. Capa-cheque, o legal do capa-cheque, né? Que a gente não precisa se preocupar muito com tabela de valores de ESR, né? O próprio capa-cheque já tem uma escala, né, que ele indica, né, aqui se o ESR está bom ou não.
Aqui, por exemplo, essa escala superior é para medir capacitores 0,1 a 0,9 microfarads, né? Seria capacitores 100 nano a 900 nano, né? Então aqui, se o ponteiro deflexionar até a região do verde, indica que esse capacitor se encontra em bom estado. Se aqui no capacitores de 1 micro a 9,9 micros, a gente leva em consideração a segunda escala. Se deflexionar até o verde, se encontra em bom estado também. Aqui essa terceira escala de 10 micro a 99 micro, ó, deflexão até o verde, tá o SR e tá ok. E capacitor de 100 micro a 9.999 micros, ou seja, 10.000 microfarads, né? Se deflexionar nessa região verde, ele se encontra em perfeito estado, a SR, né? Então, o capa-check, né, ele tem essa vantagem, né, da gente não precisar consultar o datasheet do fabricante, né, do capacitor, nem verificar tabelas de SR, né? Apesar que na prática, né, essa SR ela costuma ser um valor baixo, né? Ela é um valor baixo. Então a gente, mesmo que a gente não tenha uma tabela em mãos, né, a gente deve levar em consideração valores baixos, né? Uma SR alta, acima de 10 ohms, por exemplo, 20, 30 ohms, já é uma SR que indica, né, que o capacitor já não está em bom estado, né? É uma SR elevada. E isso eu estou me referindo a capacitores eletrolíticos, né? Os capacitores poliéster, cerâmico, de valores menores, né? SR não é um fator fundamental. Uma pela construção do capacitor, que não utiliza elemento químico, né? Que nem o capacitor eletrolítico, né? E a SR desses capacitores raramente, muito raramente, né? Elas alteram, né? Elas são problemas, né? Outro ponto importante, né, de se levar em consideração, né, no capacitor seria esse outro fator aqui. Essa resistência aqui, que ela pode aparecer, né, ela tem existe essa resistência, né, que fica em paralelo com o capacitor. É uma resistência que predominante mais nos capacitores eletrolíticos, devido à sua construção, seus elementos químicos que ele utiliza, né. Essa resistência paralela, ela deve ser o valor mais alto possível. Ou seja, ela não, o ideal seria que ela não existisse, for um valor infinito, para não interferir na reatância do capacitor. Mas esse resistor aqui, ele pode, essa resistência, ela pode atingir valores baixos, né, quando o capacitor ele sofre alguma alteração, né, no elemento químico interno dele. E isso aí vai gerar, né, um aquecimento, um mau funcionamento do capacitor, ou até mesmo danos ao capacitor, como vazamento ou explosão, né, do capacitor, né, o capacitor inchar, né, estourar. Então, esse último fator aqui seria o fator de fuga, né, seria um teste de fuga, né, ou teste de isolamento do capacitor. Nos capacitores de baixas tensões de trabalho, né, até 50 volts, né, esse teste ele não é tão crítico, né, de ser feito. Normalmente, quando ocorre uma alteração nesse parâmetro, né, a gente já tem uma alteração na capacitância, né, detectável pelo instrumento, né, de teste, ou da própria SR. Agora, no caso de capacitores com isolamento mais alto, né, tensões superiores a 50 volts, capacitores de 250, 160, 350, 400, 450 volts de isolamento, o teste, né, feito com multímetro, o capacímetro, né, o medidor de SR, né, ele pode não indicar essa fuga, né? Ele normalmente não indica, porque essa fuga, né, vai ocorrer apenas quando for aplicado uma tensão mais elevada no capacitor, uma tensão próxima à tensão máxima de trabalho dele. E isso ocorre muito em capacitores de filtro de fonte, né, de televisores antigos, de aparelhos, né, que trabalham com tensões mais elevadas, né? Primário de fonte de televisores mais novos também, equipamentos mais modernos, né? Capacitor de PFC. Então, todo capacitor eletrolítico que trabalha com a tensão de isolamento alta, né? Então, ele é suscetível a sofrer esse tipo de problema de fuga, né?
principalmente capacitores mais velhos, com mais tempo de uso. Então, nesse caso, né, para a gente fazer um teste eficaz, para ter 100% certeza que ou 100% eu não diria, né, mas 99% de certeza que esse capacitor se encontra em perfeito estado, a gente precisa fazer o teste de isolamento, o teste de fuga desse capacitor, né. Eu vou estar mostrando durante o vídeo, né, como que faz esse teste na prática, tá? Como que faz esse teste de fuga teste de isolamento, né, de capacitores de alto valor. Os capacitores de baixos valores, né, a gente pode também fazer o teste de fuga, né, usando um multímetro, né, um analógico seria o mais recomendado, né, medindo na escala adequada, né, 10K, dependendo do valor. Se for um capacitor de valor mais baixo, for um eletrolítico de 1000 micro, 470 na escala X10 né, ou X100, para a gente fazer um teste, né, para verificar a deflexão do ponteiro, né, para ver se o ponteiro vai deflexionar até o início e vai descarregando, né, indicando que o capacitor se encontra em bom estado. Ele tem que ir até o final da escala, né. Se caso ele parar no meio, parar antes, indica uma fuga, né. Então, eu vou estar demonstrando agora um teste prático, né, de capacitores, né, para a gente verificar os parâmetros, né, para verificar se um capacitor está ok ou não, tá? Eu vou focar em capacitores eletrolíticos, né, para a gente fazer esse teste. Inicialmente, né, o primeiro teste, né, que a gente deve fazer no capacitor é verificar a capacitância dele. É o primeiro teste a ser verificado. Se a capacitância estiver alterada, estiver fora da tolerância de máximo 20%, a gente já pode condenar esse capacitor, né, classificá-lo como ruim, defeituoso. E nem iremos prosseguir com os outros testes, né? Ele já foi descartado como um capacitor. É um capacitor que não tem mais condições de ser utilizado. Então, o primeiro teste é a capacitância. Vamos medir a capacitância desse capacitor, 4,7 micro, né? Vamos colocar na escala aqui adequada. Poderia estar usando aqui um multímetro com capacímetro também, já que é uma capacitância um valor mais alto, né? É um baixo valor de capacitância. Fazer a descarga aqui. E vamos fazer a medição desse capacitor. 4,32 microfarads. Perfeito. Ele está dentro da tolerância. Ele se encontra com a capacitância ok. Vamos medir esse outro capacitor também, né? A capacitância dele. É um capacitor de 15 micro por 400 volts. Mesma escala, vamos utilizar a escala de 20 micro. 13,78 micro. Ok. Capacitor de perfeito estado. Esse outro capacitor aqui é um capacitor de valor mais alto, né? Um capacitor de 22 micro por 450 volts. Vamos fazer o teste de capacitância. Aqui, com a escala de 200 micro, né? Olha lá, 43,3. Está dentro da tolerância, perfeito. E temos esse outro capacitor aqui de 10 microfarads. Ok. 9 microfarads, perfeito. Bom, esses capacitores, todos eles, né, estão com a capacitância ok. O primeiro teste ele foi aprovado, capacitância ok. Aqui eu tenho alguns capacitores que eu sei que estão com problema. Esse capacitor aqui é um capacitor de... Vamos ver aqui... 470 microfarads. Vamos medir a capacitância dele, né? Vamos... Escala de 2000 micro. Olha, ele já está dando um valor de 0,98 micro. Está condenado. Esse capacitor aqui ele já está descartado para o uso.
Esse outro capacitor aqui é um capacitor de... Vamos ver aqui o valor dele. 680 micro. Vamos ver o valor que ele está apresentando. Olha, ele está aberto praticamente, né? 0,05 micro. Temos esse outro capacitor aqui de 330 microfarads. Vamos ver qual o valor que ele está apresentando. Aqui, né? Vou medir. Olha, ele já deu um valor alterado, 0,86 micro. Também está com problema, capacitância alterada. E por último temos esse outro capacitor aqui de 1000 microfarads por 10 volts, né? Vamos verificar. Aqui, olha lá, tá dando um valor de 770 micro. Podemos dizer, né, que esse capacitor está ok, né? Ele está capacitância um pouco abaixo, né? Bom, vamos deixar ele de lado aqui. Agora vamos fazer agora o próximo teste, que é a medição do ESR, né? A gente já mediu toda a capacitância desses capacitores, agora vamos medir a ESR deles, né? Tirar o capacímetro daqui. A ESR pode ser medida tanto na ponte LCR, poderia estar medindo na ponte LCR, ou nos testadores universais, ou no capa-check. Vamos utilizar o capa-check, né? Vamos fazer um teste com o capa-check. Bom, aqui dá para visualizar bem a escala do capa-check, né? Vamos ligar ele. Vamos ligar o capa-check. Bom, capa-check aqui, né? Tá ligado? Curto-circuitar as pontas, né? Vai fazer o ajuste zero aqui do ponteiro. Ok. Eu vou medir a capacitância desse, medir a SR desses capacitores, né? Aqui é um capacitor de 10 micro, né? Descarregar, vamos medir a SR dele. Ó. E caiu na verde, observando a segunda escala. Perfeito, tá com a SR ok. Capacitor de 15 micro, a gente vai levar em consideração a terceira escala. Ó. Mediu um pouquinho acima, né, no amarelo, mas ele ainda pode ser considerado ok. Um capacitor de 4,7 microfarads. Testar a SR dele. Olha lá. A escala, a segunda escala tá dentro do valor, né? E esse capacitor aqui que temos aqui de 47 micro, né? Vamos... A gente mediu, ele estava com a capacitância ok, né? Vamos medir o SR dele. Perfeito. Reflexão está embaixo, levando em consideração a terceira escala, que vai até 99 micro. E temos esse laranjinha, né? Que ele deu 770, né? Um capacitor de 1000, né? Vamos ver a SR dele como que tá. Ó, no vermelho. Tá vendo? Esse capacitor ele tá condenado, ele tá com a SR alterada. Então, dessa forma, né? A gente já eliminou esse capacitor aqui. Ele passou no teste de capacitância, mas no teste de SR ele não passou. Agora, o último teste, né, é o teste de para verificar se o capacitor se encontra em fuga, né, se ele tem algum problema de fuga. Teste de isolamento. Eu vou estar fazendo a configuração aqui dos multímetros para fazer esse teste e já vou estar retornando aqui explicando como que faz o teste. Bom, aqui os multímetros, né, o multímetro já se encontra configurado para fazer o teste de fuga, né, o teste de isolamento. Então, no caso, eu estou utilizando uma fonte, né? No caso, é um testador de LED, né? Aqui, ele está ajustado em 331 volts, né?
A corrente, né, a gente deve limitar a corrente, né, para em torno de entre 1 e 2 miliamperes, né, para evitar qualquer risco, né, de danificar o capacitor por superaquecimento, né, estourar o capacitor, acontecer algum vazamento do capacitor. Então a gente limita essa corrente, né. No caso, se for utilizar uma fonte, né, for confeccionar uma fonte, fazer uma fonte, né, pode estar utilizando, né, uma ponte retificadora com filtro, né, um capacitor eletrolítico, né, de filtro, capacitor de 22 micro, 47 micro por 400 volts, né, já é suficiente, né, alimentar essa fonte na rede elétrica com a ponte retificadora, né, e utilizar um resistor, né, para limitar a corrente, um resistor de 330K ou 270K pode ser utilizado também. Esse resistor vai limitar a corrente, né, para aproximadamente 1 mA a 2 mA em média, né, que vai garantir uma segurança maior no teste, né. E lembrando-se que a tensão ela nunca deve ser superior à tensão nominal de trabalho do capacitor. A tensão tem que ser inferior à tensão de trabalho. O capacitor, um capacitor eletrolítico, né, no caso, ele trabalha com, se a gente observar no datasheet do fabricante, o fabricante considera uma corrente de fuga, né, em torno de aceitável até 100 mA, 100 microamperes, né, 100 microamperes, 80 microamperes, 100 microamperes. Na prática, né, a gente considera aceitável, né, uma corrente de até 50 microamperes, né, para a maioria dos capacitores, né, com isolamento alto. Então, se a corrente estiver abaixo de 50 microamperes, né, a gente pode considerar que o capacitor não se encontra com fuga, né, quando ele estiver trabalhando com a tensão próxima da tensão do trabalho máxima dele. Esse capacitor aqui é um capacitor de poliéster de 680 nano. Ele trabalha com a tensão de isolamento de 250 volts. Então, no caso, né, eu vou para fazer um teste, né, ele não é um eletrolítico, né, mas ele é um capacitor que trabalha com alta tensão, a gente pode fazer o mesmo teste nele também. Eu vou aplicar uma tensão de 247 volts, abaixo de 250, né? A ligação da fonte é bem simples, né? Liga-se o negativo da fonte no negativo do multímetro, que está na escala de corrente. A ponta positiva do multímetro é a negativa que vai para o capacitor, né? Que é o retorno do negativo. E a ponta vermelha, né? Que é o positivo da fonte, ela vai direto no capacitor, né? Então aqui a gente vai aplicar, né, a tensão, insere com um multímetro. Esse multímetro ele está na escala de microamperes, né? Eu vou ligar o backlight dele. Ok. Então a gente vai fazer a medição de corrente. Inicialmente vai estar uma corrente mais alta, depois essa corrente tem que cair. Olha lá. Deu uma corrente de 1 microamperes, né? Ela caiu agora para uma 0,18 microamperes, que é um capacitor de poliéster. Então ele tem uma corrente muito baixa. Se ele tivesse com fuga, ele daria uma corrente alta, né? De aproximadamente 1 mA, né? Que é a corrente que está configurada a minha fonte aqui, limitada em 1 mA. Agora eu vou testar um capacitor aqui, aquele de 10 micro por 450, né? Eu vou elevar a tensão, posso elevar aqui para 330, né? Já é suficiente porque está bem próximo do valor nominal, né? Bem acima dos 3 volts que um multímetro convencional iria aplicar nele, né? 330 volts, uma tensão bem considerável, suficiente para o teste. Então aqui vamos medir essa corrente aqui, ó. Aplicar negativo, né? Negativo do capacitor, positivo no positivo. Ó, inicialmente deu uma corrente alta, né? De 900 mA, 1 mA. 900 microamperes em 1 mA, né? Agora a corrente está caindo, está decrescendo. E a tendência é que ela decresça abaixo de 50 microamperes. Olha lá. Já alterou aqui, né, para 150 microamperes, está caindo. Esse tempo é o tempo que o capacitor está se carregando, né? Então, conforme ele vai carregando, a corrente vai diminuindo. E ela deve
capacitor estando bom, ela deve estacionar abaixo dos 50 microamperes, né? Bom, aqui, né, a corrente já está, ó, em torno de 44, 45 microamperes. É normal ela oscilar um pouco, é normal, devido à tensão alta de trabalho, né? Se é um valor bem baixo, é normal que ela oscile. E demorar um pouco para chegar ao valor, estacionar o valor, né? De corrente também demora um pouquinho também. Bom, mas a gente já pode considerar que esse capacitor se encontra em bom estado. Já apresenta uma corrente baixa, né? Abaixo dos 30 microamperes, bem abaixo dos 50, né? Que a gente considera, né, como uma corrente aceitável ainda, né? 50 microamperes. Está bem abaixo. Conforme menor essa corrente, melhor. Olha lá. Perfeito. Já podemos considerar esse capacitor bom. Poderia deixar mais tempo aqui, né? Para verificar até qual corrente que ele alcança, né? Mas isso aí iria estender ainda mais o vídeo, né? Então aqui a gente vai tomar cuidado, né? Porque a gente aplicou uma tensão elevada, esse capacitor vai estar bem carregado, ele vai estar carregado com a tensão alta, né? Vou medir no fluxo. 290 volts. Aqui, ó, não sei se foi possível visualizar. 270 volts. Então aí a descarga pode ser feita com um resistor de um 330R, né? 330 ohms a 1 kΩ, com potência de 3 a 5 watts, né? Para poder dissipar a corrente de carga, a corrente de descarga, né? Eu não recomendo, né, descarregar capacitores de tensões altas, né? Dando curto direto nele, que nem a gente fez no início, né? Com tensões baixas, né? Porque isso vai ter uma corrente alta, né? Que vai circular pelo capacitor, né? E pode até não causar um dano, né, imediato do capacitor, mas pode dar alguma alteração interna nele, né, alterar suas características internas, né, devido ao excesso de corrente. Então é recomendado usar o resistor ou usar uma pinça de descarga de capacitor, uma pinça que nem esta aqui, né, que é uma ótima pinça, ela descarrega os capacitores, né. Tem um LED aqui que indica quando o capacitor está carregado. Vamos ver aqui se eu consigo mostrar aqui. Eu vou encostar no capacitor. O LED acendeu e apagou, indicando que o capacitor foi descarregado. Ela descarrega, né, praticamente uma tensão baixa, mas fica um residualzinho baixo ainda, de 4, 5 volts, ó, que nem a gente pode estar vendo. Ó. Como é uma tensão muito baixa, de 4, 5 volts, a gente pode dar um curto direto, né, com a ponta do multímetro, ou descarregar direto com a pinça convencional dando curto, né, para zerar totalmente o capacitor. Bom, eu vou fazer o teste somente mais um capacitor, né, pra gente finalizar. Esse de 15 micro. Vamos fazer nesse de 47 aqui, ó, que é um valor mais alto, né, 47,450. Então aqui a gente vai aplicar a corrente aqui, né. Vamos observar no NIT. Olha lá, deu uma corrente bem alta de 1 mA, né, tá vendo, ó? Bem elevada. Conforme mais alto o capacitor, mais alta a corrente inicial, né? Mais alta a capacitância, mais alta a corrente inicial. Isso é normal. E aí o capacitor ele vai descarregando, né? Olha lá. Gradativamente até obter uma corrente baixa, né? Ele vai ter que estacionar, né? Parar numa corrente bem baixa, né? Abaixo de 50 microamperes. Aí ele pode ser considerado um capacitor bom, pronto para uso, adepto para uso, né? Sem surpresas, né? De colocar o capacitor no circuito, o capacitor superaquecer, estourar ou vazar, né? Olha lá, tá caindo, né? Corrente, olha lá. Conforme o capacitor vai se carregando, né? 150, 140 microamperes, né?
Ele chegando abaixo dos 50 microamperes, a gente já pode considerá-lo bom já. Ou até no pior dos casos, né, abaixo dos 100 microamperes, né, a gente já pode considerá-lo bom. Aqui. Agora acima de 100 microamperes, né, o capacitor ele já não tem mais condições de uso, né, ele já está comprometido, né, o isolamento dele já não está bom, e esse capacitor ele vai causar problemas, vai dar problemas se colocar no circuito, alimentado com a tensão alta. Vamos lá. Vamos só esperar ele chegar abaixo dos 50 microamperes para a gente considerar esse capacitor ok, né? Ele é um capacitor novo, né? Ele vai estar ok, né? Mas se ele tivesse com defeito, a corrente estaria um valor alto, né? Acima de 100 microamperes. Aqui. Tá variando, né? Um pouquinho, normal essa variação, normal. Olha lá. Olha lá. Já temos uma corrente aqui já abaixo dos 50 microamperes praticamente, né? 49, 50, tá oscilando um pouquinho. Vai caindo, conforme vai carregando, ele vai reduzindo essa corrente, ó. Tá vendo? Ó? Bom, esse capacitor ele já pode ser considerado ok, apto para uso já. Agora, cuidado aqui, né? Que esse capacitor vai estar carregado. Medir aqui. 320 volts. Então vamos fazer a descarga dele. Vamos usar a pinça, né? Ó. Demora até para descarregar. Ó. Ele é um capacitor de capacitância mais alta. Vamos ver qual o valor que está agora. 3 volts. Aí nesse valor a gente pode dar um curto-circuito nele, né? Normal. Não tem problema mais. Bom, obrigado por ter assistido o vídeo, né? Espero que tenha gostado, né? E espero que tenha tirado as dúvidas, né, em relação aos capacitores, né? Ao teste de capacitores. E as especificações do multímetro, do capacímetro Icari, né? HCP 200. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até o próximo vídeo. Obrigado.